O Wilsinho e sua equipe iam embarcar para a África do Sul. O Thomas Hardtmeier, que era um dos diretores da equipe Fittipaldi, era o encarregado de levar todo o material para a África do Sul, material esse que foi dividido em material técnico e material de apoio técnico, ou seja, ferramentas, máquinas, enfim, tudo o que ia ser necessário. O Joe Ramírez ficou encarregado de alugar algum lugar na Europa para ser a oficina da equipe. E, enfim, o Thomas Hardtmeier separou quase 1,5 tonelada de equipamentos para, enfim, serem embarcados para a Europa. E aí vocês imaginem a dificuldade. Se foi difícil levar daqui o carro, imaginem 1,5 tonelada de equipamentos, sem considerar isso uma exportação. Mas enfim, eles conseguiram e prepararam tudo para o GP da África do Sul. GP da África do Sul que o Wilsinho já tinha preocupações a respeito, principalmente de dois elementos. As suspensões do carro no geral, tanto dianteira quanto traseira, que eram novas, ou seja, desde o projeto original do FD01, nós já estamos falando aí no terceiro conjunto de suspensões. E uma outra preocupação do Wilsinho era a tomada de ar em cima da cabeça do piloto, entre o scoop que alimenta o motor e a cabeça do piloto. A preocupação ali que o Wilsinho tinha é se aquilo ali ia ser suficiente para arrefecer o motor Cosworth DFV durante o calor intenso do GP da África do Sul. Então, enfim, ele diz que esse calor era inimigo dos carros, seria um desafio enorme para a equipe Fittipaldi. Durante esse meio tempo, o Emerson e o José Carlos Passe foram encontrar o presidente Geisel numa cerimônia de agradecimento do presidente aos feitos dos dois pilotos brasileiros na pista e a exposição que o Brasil teve durante aquelas horas aonde aconteceu o GP Brasil de Fórmula 1. O presidente Geisel extremamente feliz e demonstrando bastante conhecimento de Fórmula 1, mecânica, automobilismo no geral, fazendo muitas perguntas e, segundo Ricardo Sterquelet, surpreendeu o Emerson e o José Carlos Passe. O presidente também demonstrou alguma preocupação com o Copersucar FD01, que, enfim, pegou fogo na Argentina. Ele queria saber as condições em que o carro se encontrava. Na verdade, o FD01 já estava praticamente recuperado e doado à Copersucar para que ela o utilizasse em ações de marketing. No GP da África do Sul, o Copersucar Fittipaldi lutava em média ali pelo 20º tempo em todas as sessões de treino. Ou seja, o carro já demonstrava alguma melhora, lembrando a vocês que nós tínhamos 26 vagas e 34 inscritos para a prova. Isso significa que nós temos aí pelo menos 14 carros atrás do Copersucar Fittipaldi. O problema foi que no qualifying, o Copersucar, quando veio para finalizar sua volta rápida e o carro estava num bom tempo, ele teve uma quebra na caixa de câmbio e a última sessão de qualifying perdeu 40 minutos. Então, o que aconteceu foi que o diretor de prova acabou liberando o Copersucar para largar, mesmo ele estando na 27ª posição àquela altura. Por que o Copersucar ficou na 27ª posição? Porque enquanto ele estava sendo reparado, os outros carros estavam melhorando os seus tempos, a pista, enfim, ia melhorando e o Copersucar acabou ficando para trás nas garagens parado. Então, como a sessão perdeu tempo, foi dado ao Copersucar Fittipaldi o direito de largar, até porque ele vinha evoluindo seus tempos junto com os outros carros, como eu disse a vocês, na 20ª posição. E parece que é muita distância, mas da 20ª posição para a 27ª posição, onde se encontrava o Copersucar Fittipaldi, havia apenas a diferença de 1 segundo. 1, ou seja, era uma diferença muito pequena, visto que a pista estava melhorando bastante. Então, enfim, mesmo que não fosse a 20ª posição, né, para vocês terem noção,
com 1, 2 décimos eles já subiriam 4 posições. Então, enfim, seria muito injusto se o Copersucar Fittipaldi não largasse, visto que, né, não houve tempo necessário para que a sessão fosse feita na sua totalidade. Então, o diretor de prova acabou liberando o Copersucar para fazer a largada. O pai do Wilsinho participou desse processo, inclusive, garantindo então que os dirigentes da FIA assinassem um documento liberando a largada do Copersucar Fittipaldi FD02. E o clima na equipe foi de alívio, porque, segundo Ricardo Sterckele, o ambiente era de total devastação, todo mundo estava completamente destruído por conta do que aconteceu, né? Imaginem, todo um esforço para levar todo o material da equipe, os carros, enfim, tudo para a África do Sul, desenvolvendo suspensões novas, desenvolvendo sistemas de arrefecimento novos, enfim, todo um esforço, todo um trabalho, e aí chegam lá e a sessão simplesmente é interrompida justamente na hora que o carro iria para a pista para melhorar o tempo, sendo que o carro estava sim competitivo todo o final de semana. Então, enfim, seria muito injusto o carro não largar. Como o pai do Wilsinho tinha muita experiência com organização de automobilismo, ele acabou conseguindo negociar com os dirigentes da FIA e o carro foi liberado. E aí vamos para a corrida, e a corrida foi complicada. Então vamos lá. O José Carlos Patti largava na ponta, o Emerson largava no meio do bolo e o Wilson na última posição, enfim, com o Copersucar Fittipaldi. Porém, após a primeira volta, começavam as sinalizações de, enfim, exclusão da prova para o Wilsinho Fittipaldi. E surpreendeu a todo mundo dentro do time Copersucar. Mas, enfim, o Wilsinho acatou a ordem, parou nos boxes para descobrir o que estava acontecendo e, enfim, ele descobre que havia uma enorme briga entre a organização da prova, ou seja, a FIA, e a Associação de Construtores. O que aconteceu é que a Associação de Construtores era totalmente contrária à entrada do Wilsinho na prova, visto que só haviam 26 vagas. E como o Wilsinho ainda não tinha uma vaga na Associação de Construtores, ao final da prova ele foi aconselhado pelo Ted Mayer da McLaren a não brigar, a não arrumar problema, porque isso dificultaria, enfim, a conseguir essa vaga na Associação dos Construtores. Então, com essa briga, essa queda de braços entre associação e organização da prova, acabou que o Wilsinho foi excluído do GP da África do Sul com apenas uma volta. Sendo que, nessa primeira volta, ele já tinha ultrapassado 4 carros. É isso mesmo. Então, enfim, o Copersucar Fittipaldi, como eu disse, era um carro que provavelmente lutaria pela 20ª posição real, fora os abandonos. Então, se o carro terminasse, eu acredito que ele chegaria ali por volta da 14ª, 15ª posição. Mas, enfim, não aconteceu, não deixaram o carro correr. O José Carlos Patti largou na ponta, teve problemas de freio, igual o Reutemann teve no seu GP de casa lá na Argentina. O Carlos Patti teve problemas de freio, conseguiu ainda chegar na 4ª posição, com problemas gravíssimos de freio, e o Emerson teve uma falha no distribuidor quando vinha escalando magistralmente o pelotão. Quando ele acabou de ultrapassar o Patrick Depailler, o carro começou a falhar, enfim, quando foram ver, era um problema no distribuidor do carro. Então, enfim, um dos cabos apresentou problema, o motor Cosworth falhava muito e foi uma decepção tanto para a McLaren, para o Emerson e também para o Jack Stewart. Sim, o Jack Stewart apontava antes da prova o Emerson como franco favorito, e não só o Jack Stewart, ok? O Luca de Montezemolo, eu vou colocar aí o texto completo na tela de presente para vocês, aí essa entrevista histórica de época, enfim, do Luca de Montezemolo, bem jovem ainda. E enfim, o Luca de Montezemolo, diretor técnico da Ferrari, já especulando com os jornalistas brasileiros
quem seria o campeão do mundo, Emerson ou Passe, ou seja, ele já descartava completamente os pilotos da Ferrari, que ele fazia parte, enfim. Depois ele viu que falou demais, e aí ele tenta voltar atrás no seu depoimento, e aí os brasileiros, para deixarem ele mais à vontade, começam a trocar de assunto, enfim, falando da possível saída dele e retorno ao trabalho completo junto ao grupo Fiat, o que acabou acontecendo depois de um tempinho mesmo, né? Ele ficou bastante tempo, sim, no grupo Fiat. Na Espanha, a complicação foi toda a organização da prova. Isso tudo aconteceu antes mesmo dos carros entrarem na pista. O problema é que quando os pilotos foram inspecionar a pista improvisada feita no Parque de Montjuïc, conclusão da história, os guarda-reios presos simplesmente à mão pelos operários, em grande parte porque eles não tinham ferramentas suficientes, muitos guarda-reios soltos, os trilhos dos guarda-reios faltando montantes, ou seja, se você bate, simplesmente as lâminas do guarda-reio abrem no meio, então enfim, um piloto pode ser decapitado, é um perigo você ter um guarda-reio sem montantes. As telas soltas, as telas de destroços, né, as telas que servem para conter a quantidade enorme de destroços, era um padrão da época a utilização desse tipo de tela. Enfim, os pilotos inspecionaram a pista, não aprovaram nem um pouco. A GPDA fez uma reunião e esses pilotos resolveram então se unir aos pilotos não GPDA e concluíram que eles não correriam enquanto as coisas não fossem solucionadas, ou seja, enquanto a organização da prova não fornecesse a eles condições de segurança. Engraçado nessa história foi a sugestão do Mário Andretti, muito inteligente na minha opinião, que era de transferir a prova, continuando ela em Montjuïc, porém no entorno do Estádio Olímpico. Ele deu a ideia de lavar aquela área toda que estava bem suja, tá ali um guarda-rail no entorno do Estádio Olímpico, porque com a angulação que existia na estrada no entorno do estádio, daria um belo circuito oval, segundo o Mário Andretti, ele que tinha essa experiência, né, das provas dos Estados Unidos. Então, enfim, a ideia dele seria de tornar a coisa mais fácil. Quem lidera, inclusive, o movimento contra a prova foi o Emerson que, segundo Dennis Jenkinson, já se queixava das questões de segurança da pista antes mesmo de os outros pilotos terem verificado tudo. O Dennis Jenkinson diz que já na Suíça o Emerson se queixava, ou seja, antes mesmo de chegar à Espanha. O Emerson, que nesse meio tempo foi para Brands Hatch fazer a corrida dos campeões, contra a vontade, é bom deixar claro. O Emerson não gostava de Brands Hatch, achava que era um circuito muito perigoso, porém ele meio que foi obrigado a fazer isso pelo grupo Philip Morris Marlboro. Então, enfim, ele acabou tendo que atender às exigências do Ted Mayer e, enfim, ele acabou tendo que correr em Brands Hatch já contra a vontade e, enfim, acabou vindo para a Espanha para fazer essa prova também contra a vontade. O Emerson muito preocupado com a segurança. E enquanto isso, os carros da Fórmula Fiat 1800 continuavam fazendo sua sessão de treino na pista. E nesse meio tempo, os pilotos debatendo com os organizadores da prova e o Automóvel Clube Real da Catalunha. Porque, enfim, era uma pressão muito grande porque a Fórmula 1 tinha que cumprir o seu contrato. Vocês imaginem a confusão que estava acontecendo nos bastidores. No meio dessa loucura toda, na minha opinião, num ato absurdo, o Jack Ickx simplesmente abandona a reunião, lembrando que o Jack Ickx não era um piloto da GPDA, veste o macacão, entra no carro e simbolicamente começa a rodar na pista em velocidade mediana, segundo Dennis Jenkinson, num ato de protesto, enfim,
forçando os pilotos GPDA a participarem da sessão. Nesse meio tempo, a Lotus e algumas outras equipes colocaram os seus carros nos boxes e alguns times como Ferrari, Brabham, Hesketh, enfim, colocaram os seus carros no paddock, se recusando a participar da sessão, ou seja, não querendo se envolver. O grande problema é que, segundo Denny Jenkinson, se os times não cumprissem um contrato com o Real Clube Automotivo da Catalunha, o que poderia acontecer é que simplesmente a polícia espanhola poderia fechar todo o circuito, apreender todo o material, e isso ia ficar retido no país durante pelo menos uns 6 meses até a decisão judicial, ou seja, seria o fim de toda a temporada europeia da Fórmula 1. Então, para não correr riscos e já sofrendo pressões do Real Clube Automotivo da Catalunha e de alguns pilotos como Brambilla e Jack Ickx, os pilotos então decidiram dar início às atividades do GP da Espanha de 1975. Sobre esse retorno dos pilotos, o Denny Jenkinson diz que muitos deles foram praticamente arrastados pelos cabelos, ele fala brincando, por seus donos de equipe até os seus carros. E ele diz que o Jack Ickx assistia a tudo atrás de óculos escuros e enfim tomava conta de toda a sessão. E ele cita o Jack Ickx em palavras do Ickx num GP de Zolder uns anos antes, aonde o Ickx, em situações de segurança semelhantes, o Ickx diz o seguinte, abre aspas, minha profissão é de piloto de corridas, fecha aspas. Ou seja, ele correria em qualquer circunstância. O que aconteceu é que o Emerson, em protesto, foi para a pista e rodava com o McLaren M23 de maneira absurdamente lenta de propósito, inclusive não fazendo as curvas no contorno correto, porque ele tinha que dar espaço para os carros muito mais rápidos que vinham atrás, e enquanto isso Lauda, Hunt estavam já começando a rodar bem rápido, porém ainda não o suficiente para superar a pole position de 1973, por exemplo. Só para fechar esse último treino, teve um folclore muito bizarro. A Ferrari pegou os dois carros, os lançou juntos na pista, porém isso confundiu o pessoal da cronometragem, que naquela época era uma cronometragem oficial, porém manual. Conclusão da história, o pessoal se perdeu e simplesmente eles inventaram um tempo para o Clay Regazzoni. Conclusão da história, colocaram Regazzoni na primeira fila e houve protesto de vários times porque, enfim, nas cronometragens feitas pelos times nos seus boxes, o Regazzoni não tinha tempo para estar na primeira fila, porém a cronometragem oficial não conseguiu cronometrar duas Ferraris ao mesmo tempo. Conclusão da história, deram para o Regazzoni um tempo um pouco mais baixo do que o do Lauda, inventaram um tempo para o Clay Regazzoni, isso é inacreditável, esse GP é incrível, a Fórmula 1 dos anos 70 é uma loucura total, é uma loucura, do início ao fim, cada episódio desse documentário da FIT a gente vai ver esse tipo de maluquice acontecendo, é incrível. Nesse meio tempo, o José Carlos Passe fez o 14º tempo nessa terceira e última sessão, o Wilsinho fez o 21º tempo e o Emerson fez o 26º e último tempo para entrar no grid. Lembrando a vocês que nós tínhamos 31 carros inscritos para essa prova, então o pessoal do Emerson para trás, enfim, eles não conseguiram classificação. O mais maluco disso tudo é que o Jack Ickx foi o único piloto que rodou em todas as sessões, porque até o Brambilla, que rodou na primeira sessão, não rodou na segunda, ou seja, ele volta a se unir aos pilotos GPDA. O Jack Ickx foi o único que rodou em todas as sessões, acumulou muito mais quilometragem do que os demais pilotos e ele só conseguiu o 16º tempo a bordo de um Lotus. Então é impressionante, realmente o Jack Ickx arrumou toda uma confusão e na hora da verdade, na hora de correr, ele estava muito lento. No domingo, o Emerson se recusou a largar, então enfim, ele tinha a 26ª posição, não largou.
nem ficou para a prova. O que aconteceu foi que o Wilsinho deu declarações, o mesário também, eles iriam sim participar da prova, porém eles iam dirigir e não correr. Vocês entenderam? E alguns outros pilotos, segundo Danny Jenkinson, nem sabiam o que iam fazer durante a corrida. O que aconteceu foi que na largada o bicho pegou, o Andretti bateu no Lauda, empurrou o Lauda para o guarda-reio, o Lauda bateu no guarda-reio, quebrou a suspensão dianteira direita e o Regazzoni encheu o carro dele e danificou o nariz do carro. Nas notas dessa fotografia que estão na tela, o fotógrafo descreve que o Brambilla é que tocou no Lauda, porém dá para vocês verem aí que o Brambilla tá no outro extremo da pista, tá no outro lado. Eu acho muito difícil que isso tenha acontecido. Nesse incidente aí eu vou com o Danny Jenkinson, porque o Danny Jenkinson garante que foi o Andretti que tocou na Ferrari. Então, enfim, e ele depois ricocheteia e toca em outro carro. O Andretti amassou duas suspensões e acabou que ele disse que uma equilibrou a outra e ele tinha mais dificuldade nas retas do que nas curvas. Porque nas retas o carro, como estava todo torto, enfim, estava muito difícil de guiar. Nas curvas ele simplesmente se adaptou ao volante completamente torto e ele continuava na prova. O que aconteceu foi que o Regazzoni também teve problemas no nariz do carro, teve que fazer uma troca. Enfim, a Ferrari teve a sua corrida arruinada já na largada, né? Já na primeira volta. Preocupado com a segurança após ver o primeiro acidente ali da prova, vários carros envolvidos, o Wilsinho Fittipaldi acabou parando o Copersucar e, enfim, abandonando a prova por motivos de segurança, muito preocupado com a segurança nessa corrida. Segundo o Danny Jenkinson, James Hunt se aproveita disso tudo e põe o seu carro na primeira posição. Enfim, porém, ele acaba cometendo um erro e bate completamente sozinho na barreira. Segundo Danny Jenkinson, para surpresa de todos, a barreira aguentou o impacto do carro. O Mario Andretti acaba tomando a ponta, porém, como vocês lembram, eu disse anteriormente, ele tinha duas suspensões danificadas, uma delas colapsou e ele também foi parar na contenção e o guarda-reio também suportou o impacto do Mario Andretti. E aí foi a vez do Stommelen, né? Na volta 26 ele já estava se preparando para fazer uma parada de pit em alta velocidade, segundo Danny Jenkinson, a mais de 150 milhas por hora. O aerofólio traseiro dele voa, dá para vocês verem aí no cantinho da imagem. E, enfim, ele perde todo o downforce, o carro dele imediatamente gira, o carro dele lateralmente passa por cima do guarda-reio. As telas, obviamente, não aguentaram, nem os postes que mantêm as telas. Então o carro derruba também um poste de luz, vai em cima de vários espectadores e acaba matando 5 pessoas. O Rolf Stommelen, inclusive, teve várias fraturas pelo corpo todo. O Jürgen Mas acabou vencendo essa corrida. Por muito pouco essa prova não foi vencida pelo José Carlos Paes. Se ele consegue desviar do carro do Stommelen, que vinha logo à frente dele, ele inclusive estava indo para ultrapassar o Stommelen, o Carlos Paes estava muito mais veloz, mas enfim, se ele consegue desviar, ele ia conseguir vencer essa prova, porque a prova foi interrompida na volta 29, ou seja, 3 voltas após o acidente. Então, enfim, foi um azar do José Carlos Paes, ele acabou terminando lá no meio do bolo, retirado da prova. Um fato bacana e que vale registro aqui nesse vídeo é que a italiana Leila Lombardi marcou pontos nessa prova, ela chegou na 6ª posição, infelizmente marcou apenas meio ponto, porque a corrida não foi feita na sua totalidade, muito menos ela passou dos 50% de quilometragem rodada. Então, dessa forma, todos os pilotos marcaram metade dos pontos. A Leila Lombardi faria 1 ponto se a prova fosse até o fim, porém ela acabou marcando então apenas meio ponto. Lembrando que ela largou na 24ª posição. Foi uma corrida de recuperação extraordinária que ela conseguiu fazer. E em Mônaco, o carro da Fittipaldi não estava tão mal, porém não estava bem o suficiente para se classificar.
Lembrando que em Mônaco nessa época só largavam 18 carros. O carro da Fittipaldi ele oscilava entre 20º e 22º no Qualifying 1. No Qualifying 2 a coisa já complicou bastante, eles já começaram a cair muito. E no Qualifying 3, enfim, aí a coisa realmente ficou complicada. Eles já estavam a 6 segundos da pole position, ou seja, os outros carros foram evoluindo e o carro da Fittipaldi não conseguiu. O Wilsinho andando no limite extremo, visto que o carro tinha problemas dinâmicos de chassi. O que acontecia é que quando ele freava, a frente do carro comprimia de tal ponto que chegava a bater no chão, e quando ele acelerava, o carro perdia completamente a capacidade de manobra, porque a frente subia tanto que o peso, enfim, ia todo para a traseira do veículo. Então era muito complicado guiar o carro. Eles tentaram, inclusive, entre as sessões, trabalhar nas molas do carro, endurecendo o conjunto, mas isso não adiantou muita coisa não. Segundo Ricardo Sterckele, o Wilsinho chega a comentar que todas as compressões e descompressões do chassi aconteciam de maneira muito veloz, ou seja, o carro estava muito solto. Na minha opinião, não era só uma questão de mola, é fundamental os amortecedores no controle de pitch, que esse é o termo técnico aí para o movimento que o chassi faz durante as compressões e as descompressões, ou seja, ele gera ângulos e esses ângulos são o ângulo de pitch. Você tinha um excesso de pitch nas freadas e acelerações, então esse controle de pitch, ou seja, o que faz tornar lento o processo de compressão e descompressão das molas, é a rigidez do amortecedor. Eu acredito que eles não tinham amortecedores para fazer esse tipo de trabalho. Na corrida, o Emerson foi segundo, o Passe foi terceiro e o Niki Lauda foi o vencedor da corrida. Na Bélgica, a Fittipaldi trouxe modificações no carro e elas surtiram efeito. Nas suspensões traseiras, desde o GP da África do Sul, que o Copersucar Fittipaldi sofreu modificações, ele não utilizava mais cruzetas, ele passou a utilizar homocinéticas nos dois terminais dos eixos, no que ia para a caixa de câmbio e no que ia para a manga de eixo, utilizando coifas tapando as homocinéticas, ou seja, um sistema muito parecido com um dos outros times. Cada vez mais o carro da Fitt se tornava convencional e cada vez mais competitivo. Acabou o problema do carro de bater no chão em freadas e decolar à frente em acelerações. O Wilsinho ficou muito feliz, faltava resolver um problema que era a saída extrema de frente que o chassi desempenhava, principalmente nas curvas de baixa velocidade. O que aconteceu então? A primeira coisa que o Wilsinho fez foi pedir para que todo mundo do time trabalhasse para mexer no rake do carro. Então a frente do carro desceu demais e a traseira eles subiram bastante, ou seja, deslocando parte do peso do carro, do centro de gravidade, para frente, e isso deu aderência dianteira para o carro. Eles acertaram na mosca no rake do carro. Outra coisa interessante que eles fizeram também foi utilizar pneus da Goodyear de graduação mais macia na frente do carro. Isso deu super certo, o carro passou a ter aderência dianteira de tal maneira que o Wilsinho deu entrevistas dizendo que ia ter que reaprender a guiar o carro, porque enfim, ele ia conseguir entrar muito mais forte nas curvas, porque o carro ia de fato apontar para o apex da curva. Antes ele tinha que frear muito cedo, porque senão ele passava reto, né? Então agora ele tinha muito mais aderência dianteira disponível. Uma última modificação que o carro teve foi no sistema de freio dianteiro. O carro passou a ter discos maiores para conseguir ter maior capacidade de frenagem, e ele também teve um aumento nos dutos de refrigeração de freio para, enfim, conseguir lidar com problemas de superaquecimento de freios que o carro já vinha tendo há um tempo. Quanto aos treinos, a direção de prova ficou meio confusa, segundo Ricardo Sterckele, se eles iam ter 26 ou 24 vagas. Segundo o Ricardo, os pilotos é quem decidiram a questão.
Acabou que largaram 24 carros, o Wilsinho largou na última posição com o Copersucar Fittipaldi e terminou a prova na 12ª posição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente volta aí em breve com mais um episódio da Copersucar Fittipaldi, dando continuidade à temporada de 1975. Se você gostou, deixe seu like, você apoia demais o canal e ajuda para que o vídeo seja divulgado pelo YouTube. Se você quiser se tornar membro do canal, é só você clicar na aba e seja membro. Você pode contribuir para que a gente adquira as temporadas de 1988 e 1989, ok? Elas estão finalmente à venda no mercado europeu. Então, se você quiser ajudar aí para que a gente consiga trazer esse material para o Brasil, para transformar isso tudo em vídeo, é só você se tornar membro aqui do Automobilismo Brasil. Queria também deixar um recado e fazer um convite para os membros do canal, que na aba comunidade, lá no início do canal, na aba comunidade, existe um post dedicado para vocês membros, que tem lá o endereço do grupo de Zap do canal. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo, tem vários canais lá, inclusive, de automobilismo. É muito legal, a gente bate um papo bem bacana. E eu já adianto que você vai ser muito bem-vindo lá, ok? Então, a gente se vê na semana que vem, quarta-feira, 7 da noite.